Olá pessoal, David Alves de novo aqui. Vamos continuar da última aula onde a gente parou. Vamos dar um Ctrl Enter aqui para ver o que foi que a gente fez. Fizemos aqui o nosso inimigo, né? Andando para lá e para cá. Nosso herói, a barreira dele na cabeça. Ele morre e volta para o início. Vamos ver, o nosso inimigo bugando ali. Mas o nosso checkpoint, beleza. Depois a gente conserta essa loucura aí do nosso inimigozinho. Beleza? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer agora é simplesmente um pequeno sisteminha que vai fazer a rolagem do nosso cenário de fundo. Que, como vocês sabem, o cenário que a gente pisa, ele tem uma certa velocidade. E quando você vê os objetos um pouco mais distantes, eles tendem a se mover um pouco mais lentamente, dando aquela perspectiva, né, que dá a realidade do nosso joguinho. Então a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Vamos diminuir aqui um pouquinho o nosso cenário para a gente ver ele por completo. Vou pegar aqui a nossa lupa e vou dar um zoom só no cenário para ele ficar quase do tamanho aqui da nossa área. Beleza? Vou renomear essa camada aqui como nosso chão, certo? Que é onde a gente pisa. Vou criar agora uma nova camada, vou colocar aqui para baixo, colocar o nome dela de cenário. E agora eu vou desenhar o nosso cenário. Vou pegar um azul. Vou escolher aqui, ó, aqui no cantinho tem essa bolinha colorida, eu posso escolher uma nova tonalidade de cor. Então eu vou escolher um azul bem perto assim do anil. Aí vou fazer um quadradinho aqui qualquer, dar um clique nele, vou colocar a posição dele x0 e o y0, e a largura dele eu vou colocar 640, que é a largura do nosso palco, por 360, que é a altura. A nossa largura não está do mesmo tamanho, tá 650, mas é 640. Beleza. Agora eu vou clicar no nosso fundo, né? Clicar no F8. Vou deixar nosso registro do lado esquerdo, no centro. Vou colocar o nome dele aqui de cenário, só para a gente saber quem é ele. Dou um OK. E o nosso movie clip de cenário já está pronto. Agora eu vou entrar dentro dele e vou desenhar alguma coisa aqui. Vou exibir a régua e vou desenhar o nosso cenário com o início dele e o fim tem que estar exatamente igualzinho. Então vou aqui, vou colocar uma cor meio marrom. Aí venho aqui, eu vou baixar um pouco mais aqui nossa régua. É só você puxar aqui em cima, ó, você vem na régua, puxa e ele puxa uma linha nova. Caso você não queira mais a linha, você puxa a linha para cima até ela sumir e ela volta ao normal, certo? Eu vou pegar aqui o nosso pincel e vou fazer um desenho aqui, como se fosse umas montanhas, fazendo com que a imagem se una aqui e aqui. Eu venho com a lata de tinta e pinto a parte de baixo. Agora eu vou fazer nuvens. Não vai ficar tão bonita essas nuvens não, mas é só para simbolizar mesmo, né? Para a gente ter a certeza que o nosso cenário tá andando. Beleza. E agora eu vou fazer água. Vou colocar água um pouco mais assim, um azul esverdeado. Assim mais ou menos. E eu vou pintar mais ou menos por aqui. Só para dar a ideia de que tem nuvem, de que tem água. Vou fazer aquela velha gambiarrinha que todo mundo conhece para fazer aquelas imagens de água, né? Para parecer que tem imagens na água. Mas eu vou usar uma cor um pouco mais clara do que o azul da própria água, certo? Aí e vou fazer como se fosse
as nuvens aqui, ó. Opa. Vou fazer a outra aqui. Como se estivesse dando o reflexo, né, das nuvens aqui na água. Beleza, só pra a gente brincar um pouquinho com isso. Vou tirar agora a régua. Vou dar um zoom bem aqui. Tá vendo que passou um pouquinho do nosso desenho? Eu vou selecionar só essa partezinha aqui e deletar, para ficar exatamente igual ali, para não ficar nada passando. Do outro lado do mesmo jeito. Vou dar um zoom aqui para ver se passou alguma coisa. Não, tá tudo ok, beleza. Os dois lados tem que estar exatamente assim igual. Não pode estar passando. Por quê? Se ele passar um pouquinho do desenho assim, ó, então ele vai reconhecer que o ponto X é aqui e não aqui, certo? Então ele vai ficar com esse espaço aqui, ó, daqui para cá, livre, em branco. Então vai ter um erro na hora que o desenho, a imagem estiver fazendo a rolagem, e ela vai simplesmente sumir da frente uma da outra e vai aparecer atrás. Então, se você não fizer essa correçãozinha, vai ficar esse espacinho sobrando e vai ficar como se fosse uma linha branca, dividindo as duas imagens que a gente vai fazer a animação, certo? Então prestem muita atenção nisso. Beleza, vamos continuar agora. O nosso background está pronto. Agora a gente vai fazer a programação rápida aqui. É uma coisa bem simplesinha que a gente vai fazer. A gente vem aqui nas propriedades, certo? E onde tem aqui, ó, ligação a S, exatamente onde eu dei os dois cliques, você pode colocar um nome classe. Você cria uma classe para o objeto que você quer, para você trabalhar só com ele, certo? Então, nesse caso, eu vou colocar o nome desse nosso objeto, da classe dele, de BGMC. Vou colocar tudo junto, MC. Copio essa classe, dou um Enter. Pronto, a nossa classe foi criada. Agora eu vou aqui em cima e vou criar umas variáveis que vão ser necessárias para a gente fazer o nosso cenário se mover, certo? Vamos aqui embaixo, dar uns dois Enter. Variável, vou colocar o nome de BG_MC, dois pontos. Ele vai ser do tipo MoveClip. Cadê? Aqui, MoveClip, porque ele será um novo MoveClip, certo? E o BG_MC vai ser igual a new, e ele vai chamar a nossa classe, certo? Então o que eu acabei de fazer? Eu criei um MoveClip novo com base nesse que já existe, que é o nosso background aqui, ó. Pra gente testar, ver se deu certo, eu vou copiar aqui o nome do nosso MoveClip, então Ctrl S para salvar. Eu vou descer lá embaixo, vou dar dois Enter aqui na nossa função Start Game e vou criar uma nova função chamada, vou colocar o nome de function vou colocar o nome que vai ser específico justamente para criar esse nosso cenário. Então eu vou colocar o nome de opa, aqui não, é aqui, cria BG, beleza? Aí, para a gente adicionar o nosso objeto novo que a gente criou, como se fosse um clone desse que a gente, do nosso BG que já está criado, a gente vai fazer o seguinte: add child, certo? Que adiciona uma criança, um filho que vai ser criado a partir desse MoveClip que já está no nosso cenário. E qual é o que a gente vai criar? O background MC. Eu vou colocar a posição dele pos_x igual a 150 e o pos_y dele pos_y ponto igual. Eu vou olhar a posição y do nosso cenário, né, que a gente fez. O y dele tá 180. Então eu vou colocar o do nosso filho 180 também. Vou pegar aqui o cria BG, vou colocar antes da função Start Game, porque eu só quero que ele gere um único MoveClip. Eu não quero que ele gere mais MoveClips, que senão ele vai fazer vários MoveClips iguais
e vai superlotar a memória do nosso jogo. Então eu só quero um. Ele só vai dar vai chamar uma única vez a função cria BG. Se eu colocar a função dentro do Start Game, ele vai dar um loop infinitamente e vai criar vários backgrounds filhos, cópias desse que já existe. Então eu vou dar um Ctrl Enter. E reparem que o nosso background que a gente criou já está aparecendo aí, ó. Ele está na frente de tudo. Isso aqui a gente vai ajeitar agora, o index dele. A gente vem, dá um Enter aqui embaixo, coloca set child index. E a gente vai pegar o nome da nossa classe, que é do background, vírgula, o index dele vai ser 1, que ele vai estar antes de qualquer objeto na cena. Beleza, agora ele está atrás de todos os objetos, certo? Agora a gente vai fazer a movimentação do cenário. Vamos lá, vou dar uns enters aqui e vou criar uma função aqui chamada bg_mover, certo? E nela eu já vou chamar vou aqui em cima. Cadê? Onde está o nosso herói andar? Aqui. Vou copiar essa parte até aqui, mais ou menos. Isso. E vou colar dentro da BG Mover e vou explicar o porquê fiz isso. Dá um Enter aqui. Dá outro Enter aqui. Completo, né? Que estava faltando essa chave aqui. Então, quando eu estiver andando para a direita e a nossa plataforma... deixa eu copiar que fica melhor. Aqui em cima, cadê? A nossa plataforma row. Aqui, nossa plataforma row, né? Vou colar aqui. Ponto X. Ela tem que ser maior do que o nosso destino final. É exatamente esse aqui, ó. Que é aquele número que a gente pôs lá em cima, que diz a posição em que o nosso cenário para. Então, quando ele chegar neste ponto também, o nosso cenário que a gente está colocando aqui, os dois, eles também vão parar de se mover. Agora eu vou fazer com que o nosso bg.x menos seja igual a 9 e o nosso bgmc a mesma coisa. Ponto x menos igual 9. Vou fazer um test drive aqui. Quando eu chegar no meio do cenário, opa, deu um errinho. 261 plataforma row. Foi mal, eu esqueci. Aqui é plataforma. Isso. Se andar for positivo, se a plataforma roll também for positivo, se ela estiver rolando, e se a plataforma, que é o X, chegar ao destino final, antes de chegar ao destino final, vai acontecer isso aqui, ó. E se o herói X for menor e menor ou igual ao estágio, né, que é a metade dele, aí o cenário também vai andar junto com todo o conteúdo. Opa, mais um errinho. 163. Eu coloquei o nome dele de... esqueci de colocar a instância dele, BG. Que a instância, né, do primeiro cenário é BG, que eu coloquei agora, eu tinha esquecido. E aqui é o nome de classe do cenário que a gente criou, o clone do BG. Então agora a gente vai ver os dois cenários ao mesmo tempo andar. Opa, deu um errinho, era para os dois andar, vamos ver o que está acontecendo. Só isso aqui, ó. Esqueci de copiar o BG mover e colocar dentro do loop infinito, porque ele tem que ficar lendo essa função toda hora, né? Vai ficar dando loop infinito e sempre vai ficar lendo para ver se está acontecendo alguma coisa com o nosso cenário. Agora sim, vamos dar um Ctrl Enter. Vou andar, chegar no meio, olha o nosso cenáriozinho ali andando, bem bonitinho, certo? Agora a gente vai fazer com que o nosso cenário, quando
o cenário original, que é esse que já existe, chegar aqui, exatamente aqui, que é a largura dele menos a largura do nosso palco, ele vai simplesmente se teletransportar para essa posição, que é a largura do cenário, né? Ele vai para a posição X, que é igual à largura do cenário. E o seu clone vai estar na frente, mudando as posições. Então o que vai acontecer? Eu vou dar um Ctrl C e Ctrl V, só para vocês entenderem. Vamos supor que aqui seja o clone dele, certo? Do cenário. Então, quando os dois estiverem vindo, assim, exatamente assim, o da frente vai ser teletransportado para a parte de trás do seu clone, assim, e continuando o movimento. Aí agora o clone vai passar da parte que é exatamente do mesmo jeito que o original, e o clone vai vir para a parte de trás. E assim, fazendo esse movimento repetitivamente, vai dar a impressão que o cenário é infinito. Vou dar Ctrl Z aqui para voltar tudo ao normal. Cadê? Beleza. Só testar aqui para ver se está tudo ok mesmo, porque aí quando você duplica Movie Clips com o mesmo nome, dá um probleminha. Pronto, beleza. Agora vamos fazer essa lógica funcionar. Vou dar um Enter aqui abaixo do loop if e vou fazer o primeiro. É bem simplesinha a lógica. Vou dar um if se bg.x for, vou fazer o cálculo aqui, ele tem que ser menor, igual, menos bg.width, que é a largura dele. Ele tem que estar menos o seu próprio tamanho, certo? E o que vai acontecer? O bg.x vai ser igual, vou abrir aspas aqui, vai ser igual o bgmc, certo? bgmc ponto x mais bgmc ponto width. E o que eu estou querendo dizer? Quando o cenário fizer aquele movimento e passar do ponto zero do nosso stage, né, que é menos o seu próprio tamanho, que está exatamente aqui, ó, a posição X dele vai ser modificada para depois do BGMC, que ele vai pegar a largura mais a posição X dele, certo? Vamos fazer um teste aqui. O primeiro que vocês vão ver é o cenário original, e o segundo vai ser o movie clip do nosso Child aqui, né, que foi criado. Mas antes eu vou fazer uma modificaçãozinha aqui, ó. Ele tem que nascer depois da largura do cenário que já está existindo, que já existe aqui, ó. Então eu vou apagar isso aqui e vou colocar bg.width. O que eu estou dizendo aqui que não, desculpa, não é aqui. Vou copiar, é no de cima. O X do BGMC X ele vai nascer depois do X, que é exatamente a largura do MC que já existe, que é esse aqui, ó, certo? Ele vai nascer depois dele, coladinho. Então vamos dar um Ctrl Enter. Agora vamos rolar. Olha lá. O que eu estava falando, tá vendo a linhazinha branca? Isso significa que o nosso cenário não está exatamente do mesmo tamanho do nosso palco. Eu vou entrar aqui no cenário agora, vou copiar ele todo, vou ver o tamanho dele, 400,05. Ele colocou 5 pixels para frente e 5 pixels para trás, então eu vou colocar 640 fechado. Vamos ver se vai resolver o problema. Opa, ainda não resolveu. Vamos dar um zoom aqui no final para ver. Vou resolver isso agora, só um minutinho. Vamos ver logo o X dele. O X está zero, tá tudo ok. Eu vou pegar essa ferramenta de transformação livre, vou colocar o ponto de ancoragem dele, né, que é o registro, exatamente lá no final.
Vou dar um zoom aqui, vou pegar ela de novo e vou puxar, ó. Tá vendo? Vou puxar um pouquinho aqui pra ver se... Ah, caramba, aí. Vou dar um Ctrl Enter pra ver se consertou. Só puxei um pouquinho aí pra consertar ele. Vamos ver, eles têm que... Ainda não. Vou ver aqui, 640. 640. Era para estar normal, até tal. 640 por 640. Vamos ver se não está passando aqui alguma coisa. Uma vez deu esse mesmo probleminha. O que foi que eu fiz? Eu cortei um pouquinho aqui do canto, né? Eu deletei um pouquinho aqui do canto e um pouquinho lá do cantinho também, para ele ficar exatamente igualzinho o corte aqui. Talvez tenha passado alguma coisa. Venho de novo aqui. Agora eu ajeito aqui para 640 e a posição X dele 0. Espero que tenha consertado. A última vez que aconteceu isso, eu só fiz isso e deu certo. Não funcionou. Mas também tem uma outra forma que eu também consegui ajeitar. Como ele está pegando a largura, né, do nosso o cenário, eu vou fazer com que ele apareça menos 5 pixels. Eu vou pegar a largura e vou subtrair 5 pixels. Vou subtraindo pixels e pixels até quando essa linha branca some. Foi uma outra gambiarra que eu consegui fazer. Olha lá, ela já sumiu. Tá vendo? Beleza. Então, quando o original fizer o movimento de ir para frente do seu filho, ele vai fazer a mesma coisa. Então, vamos fazer o movimento do filho. Else, o movimento do pai já está feito, né? O do filho agora vai ser else if. Agora, vamos fazer a mesma coisa que está aqui, sendo que com o filho, né? Se o BG MC ponto X for menor ou igual a ele mesmo, ponto width, que é a sua própria largura, e o BG MC vai ser igual BG, né? BG MC vai ser igual BG, e é aqui onde acontece a mágica, menos 5 pixels também. Agora a gente vai andar o cenário inteiro, que eles têm que fazer exatamente isso aí. Quando um chega no final, reseta, vai para frente e assim infinitamente. Beleza. Opa, deu um errinho aqui, mas vocês estão vendo que ele já resetou, ó. Tá vendo? Então ele parou porque a gente também fez isso aqui, ó. Exatamente essa parte. Mas vamos ver o que foi que aconteceu aqui. BG MCX é menor ou igual que menos, eu esqueci do menos aqui, ó, menos BG MC, né? Vamos ver agora se ele consertou. Aí, garotinho, agora a gente tem a rolagem do cenário infinito. E quando chega no final, ele para junto com o cenário. Só para a gente finalizar, eu vou diminuir aqui a velocidade do nosso cenário para 5. Tá muito rápido, né? Que era para poder a gente ver se a animação estava funcionando. Vamos colocar 5. E agora tá mais fluido, né? O chão tá mais rápido do que o nosso fundo lá, o background. Tá dando aquela sensação de ser real. Beleza, pessoal, espero que vocês tenham curtido mais uma dicasinha simples e até a próxima. Não esquece de se inscrever no canal e dar aquele joinha.